2 Reis 22, o livro de 2 Reis, capítulo 22. A gente vai estar falando, como o pastor disse, sobre as 5 solas e a reforma protestante. Hoje, dia 31 de outubro, muitos estão celebrando as trevas, o Halloween, o Dia das Bruxas. Mas nós não. Nós celebramos a luz. O dia da libertação do povo de Deus da idade das trevas. Os 504 anos da reforma protestante. Então, hoje iremos falar sobre os 5 solas da reforma. Não sei se você já ouviu falar sobre os 5 solas. Porque a reforma protestante, meus irmãos, depois do Pentecostes, para muitos, foi o maior evento, o maior divisor de águas da história da igreja cristã. Por quê? No dia 31 de outubro, no ano de 1517, o monge agostiniano, Martim Lutero, indignado com as indulgências da Igreja Católica, afixou nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. E isso foi algo maravilhoso para o cristianismo. Foi dado então início à reforma, inaugurado a reforma protestante, um movimento de retorno ao cristianismo primitivo, onde as escrituras voltaram a ser centralizadas. A mensagem central do evangelho voltou a ser Cristo e este crucificado. A reforma não foi uma inovação, mas uma volta à doutrina dos apóstolos. Amém? E essa reforma protestante, ela foi erigida, ela foi erguida por 5 fundamentos, 5 princípios, 5 pilares doutrinários. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. Amém? A gente vai entender cada um desses pontos. A gente vai ver que foram esses princípios que guiaram os reformadores lá no passado. E que esses princípios devem guiar hoje, no presente, a igreja. Amém? E falando em reforma, vamos começar lendo um texto lá no Antigo Testamento, onde houve uma reforma literal do templo, que acabou gerando uma reforma nacional, uma reforma espiritual da nação de Israel. Eu acho que vocês vão entender o paralelo que eu quero fazer. Texto de 2 Reis, capítulo 22, verso 5. Eu vou pular alguns versículos para a leitura ficar mais dinâmica. Verso 5 diz assim, estou lendo a versão NVI. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, restaurar os estragos feitos na casa de Deus. Versículo 8. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. Verso 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado, pois a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito ao nosso respeito. Então olha o que ele fez no capítulo 23, o verso 2. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Para finalizar, o verso 3. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Não sei se os irmãos entenderam onde eu quero chegar.
o que nós vimos aqui? Nós vemos um homem que buscava a Deus chamado Josias. O rei Josias, preocupado em reformar o templo, preocupado em consertar os estragos na casa do Senhor, e isso de forma literal. E nessa reforma, o que aconteceu? Ele descobriu o livro da lei, a palavra do Senhor. E ao descobrir o livro da lei, a palavra de Deus, viu que era urgente e necessário, mais que um conserto material, mas sim uma reforma espiritual entre o povo de Deus. Ao olhar para a palavra de Deus e para a situação em que o povo se encontrava, ele rasga as suas vestes. O povo havia se desviado da palavra de Deus. A palavra havia sido deixada de lado. Graças aos péssimos reinados de Manassés, seu avô, e Amon, seu pai. O sincretismo religioso, o paganismo, a idolatria imperava entre o povo de Deus. Então Deus o que faz? Ele levanta um homem, Josias, e ele busca reformar, restaurar aquilo que há de mais importante no mundo, algo crucial. Sabe o que é? O relacionamento entre Deus e os homens. Ele quer restaurar a aliança de Deus para com seu povo escolhido. Faça um paralelo em que eu vou falar aqui com a reforma protestante. O que Josias fez? Josias abole a idolatria, restabelece a Páscoa. Pense um pouquinho, qual é o símbolo da Páscoa? Não é um coelho, é um cordeiro. Josias tira os ídolos do templo, porque o templo é somente de Deus. Josias elimina os altares de incenso. O incenso na Bíblia é oração, ele acaba com a oração idólatra. Ele elimina os médiuns, aquela comunicação com os mortos. Acaba com os sacerdotes que levavam o povo à idolatria. Derrubou as casas de prostituição cultual. O que Josias fez é muito semelhante ao que os reformadores fizeram. Ao descobrir a palavra de Deus, os reformadores combateram as casas de prostituição, combateram Roma, combateram Babilônia, a grande meretriz e suas filhas. Acusaram os erros dos sacerdotes que levaram o povo à idolatria. Os reformadores restauraram o sacerdócio universal. Lutero e os reformadores combateram a idolatria, a comunicação com os mortos. Irmãos, rezar a Maria, a Paulo, aos santos, é conversar com os mortos. Eles estão mortos. O único que ressuscitou é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eles restabeleceram a Páscoa como Josias. O que é restabelecer a Páscoa? A Páscoa é Cristo e este crucificado. Restauraram a mensagem de que a Escritura ensina que somos salvos somente por Cristo, somente pela graça, mediante a fé, para a glória de Deus. Amém? Mas como é que a igreja chegou nesse estado? Como a igreja do Senhor se desviou tanto da palavra para haver uma reforma? Quando a gente olha para trás, a gente vai ver que a história da igreja ela é dividida em 4 períodos. Período da igreja antiga, período da igreja medieval, período da igreja moderna e período da igreja contemporânea. Como começa a história da igreja? Leia o livro de Atos. O resumo está em Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas, sabe o que significa testemunhas no original? Mártires. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos, ele dá um desenho de como a igreja apostólica está caminhando. Começou na Judeia, Samaria, vai se espalhando até Ásia Menor, até chegar na Europa, em Roma. E olha que interessante, o que aconteceu? A igreja era saudável, santa, pura, a igreja dos apóstolos. E nos primeiros 3 séculos, o que aconteceu com a igreja cristã? Ela foi, por muito tempo, perseguida, martirizada.
Você já deve ter ouvido falar sobre o Coliseu de Roma, em como os cristãos eram mortos por leões, atropelados por touros, vestidos de pele de animais para os cachorros selvagens atacarem, despedaçados por gladiadores. E isso simplesmente por crerem que nenhum homem é Senhor. O único Senhor da vida deles era o Senhor Jesus Cristo. Por terem essa confissão de fé, eles foram massacrados, perseguidos. Mas aconteceu algo engraçado. Quanto mais matavam os cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia, mais a igreja se espalhava. O inimigo, olhando isso, ele teve, não, eu tenho que usar alguma estratégia. Se eu não posso vencê-los, una-se a eles. No ano de 313, o homem diz ter uma visão que, se com aquele símbolo, a cruz, através daquela visão da cruz, ele venceria uma batalha. O nome dele é Constantino. E ele venceu essa batalha. Então agora, os cristãos, de perseguidos, passam a ser aplaudidos, porque se torna o cristianismo a religião de Constantino. E se tornando a religião de Constantino, se torna a religião de Roma. Então agora ser cristão não era mais por conversão. Ser cristão era por conveniência, pelas benesses do Estado. Você sendo cristão, você teria privilégios. Gostei. Então, as pessoas passaram a ser não convertidos, mas convencidos. E com isso entrou idolatria, paganismo, sincretismo religioso. A união da igreja com o Estado trouxe isso. E a igreja foi se corrompendo através dos papas, suas heresias e suas imoralidades. Mas o que Deus faz? Vai ficar quieto? Não. Deus levanta homens para consertar os estragos no templo do Senhor, na casa do Senhor. Ele começa com os pré-reformadores. Antes de Lutero, Deus levantou homens acusando a idolatria, a imoralidade, os erros da igreja papal. Ele levanta homens como Jerônimo de Savonarola, lá na Itália. A pregação desse homem era bombástica. E no culto dele era a certeza de ficar chocado. Porque ele falava coisas que os papas ficavam de cabelo em pé. Ele acusava de púlpito suas imoralidades e seus erros. Mandaram ele se calar. Mas ele disse: a palavra de Deus ninguém cala. E por a sua convicção, ele foi preso, foi torturado, não negou Jesus, foi morto, foi queimado. Mas Deus continua mostrando os erros da igreja para que ela se converta, para que ela se arrependa. Deus levanta John Wycliffe, lá na Inglaterra. Ele começa a ensinar o sola escritura. Vamos voltar para a palavra de Deus, nós estamos desviando do caminho. Somente a Bíblia é o fundamento da igreja. Ele vai questionar a transubstanciação, ou seja, na hóstia vira o corpo, a hóstia vira a carne de Cristo. Não é isso, é um símbolo, né? Ele vai condenar as indulgências, já a gente vai chegar lá o que é as indulgências. Ele vai contrariar a autoridade do Papa, e ele é o primeiro que tem a ousadia de dizer que o Papa é o próprio anticristo. E uma das suas maiores contribuições, ele fez como Lutero. Ele pegou a Bíblia do latim que ninguém entendia e trouxe para a linguagem do povo, trouxe para o inglês. Mas a igreja ainda assim continua nos seus caminhos errados. Então Deus levanta quem? John Huss. Influenciado pelas pregações de John Wycliffe, ele continua pregando sola a escritura. Vamos retornar para a palavra de Deus. Ele denuncia a luxúria e a imoralidade dos papas e do clero. Ele ensina que é somente Cristo que pode perdoar os pecados. Que o cabeça da igreja não é o Papa, o cabeça da igreja é Cristo. E como Savonarola, pediram para ele parar de pregar e o chamaram de herege. Eu vou parafrasear ele disse: eu prefiro morrer a ser um herege. Mostre-me pelas escrituras onde eu estou errado e eu me retratarei. Do contrário, não me calarei. Amém?
sola scriptura. O que aconteceu com ele? Morreu em uma fogueira, mas morreu louvando a Deus. E antes de morrer, ele profetizou algo. John Huss. Sobrenome Huss significa ganso. Ele disse assim, ó, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um homem, um cisne, e vocês não o deterão. 100 anos depois, quem aparece? Martim Lutero. Irmãos, esses homens deram a vida literalmente para que a gente pudesse estar aqui hoje, para a gente pudesse ter as escrituras na nossa língua. A igreja, irmão, ela se desviou da palavra, se desviou da vontade de Deus. Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo perece por causa de quê? O que faltou conhecimento. A escritura foi ocultada do povo de Deus. Porque através da escritura conhecereis a verdade, que nós somos o quê? Libertos da escravidão, libertos da mentira. Então Deus levanta quem? Por favor, me ajudem. Quem é o reformador que Deus vai levantar? Martim Lutero. Quem ele era? Ele era um monge alemão, professor de teologia, e é muito interessante a conversão dele. No período medieval, as pessoas tinham muito medo da morte, do inferno, da ira de Deus. Lutero não era diferente. Certa vez, numa tempestade, ele fica apavorado, um raio quase cai muito perto dele, ele até sai meio um pouco ferido, e ele faz uma promessa para Santa Ana. Santa Ana, se você me livrar dessa tempestade, eu vou virar monge. E o que acontece? Ele se livra da tempestade e ele vira um monge agostiniano. Pensa num lugar severo, num lugar onde era proibido até você sorrir para o seu semelhante. É nesse convento, é nesse monastério que Lutero vai ter uma experiência sensacional. Lutero, ele tinha consciência muito sensível em relação ao pecado. Ele tinha muito medo da morte e do inferno. E ele odiava o termo justiça de Deus. Porque eu sou pecador, como é que eu vou alcançar a justiça de Deus? Então ele era um homem que se martirizava muito. Ele se fazia penitências, ele fazia muitos jejuns, ele se confessava diariamente, várias vezes, até o confessor, Lutero, para! Não aguento mais você, quando você tiver um pecado, você vem aqui. A consciência de Lutero era muito sensível. Como eu vou me tornar justo diante de Deus? E ele buscou de várias maneiras se salvar da ira de Deus, através das boas obras, confissão, penitência, jejum, tudo em vão. Sua consciência o acusava constantemente. Até que, como o rei Josias, ele descobre a palavra de Deus. E o que ele lê? Romanos, capítulo 1, verso 17. Quem é bom de Bíblia? O que diz esse texto? O meu justo viverá pela fé. Lutero entende algo que eu e minha esposa cantamos. Boas obras não compram nossa salvação. Nem prata, nem ouro nos livram da condenação. Boas obras não compram nossa salvação. Foi seu sangue vertido, o preço da nossa redenção. Lutero entendeu isso, que é impossível comprar, obter a salvação através de boas obras. Ele entendeu que nós somos justificados pela fé. E algo interessante é que Lutero não queria se separar da igreja, mas que a igreja retornasse ao cristianismo bíblico. Assim como Josias, ao comparar as escrituras com a prática da igreja, viu a necessidade de voltarmos para o verdadeiro evangelho, voltarmos para o assim diz o Senhor, voltarmos para o está escrito. Ele se levanta contra o abuso da venda das indulgências. Eu vou explicar o que é indulgências. O Papa Leão X da época, ele envia um homem chamado João Tetzel para arrecadar dinheiro para uma obra faraônica, a Basílica de São Pedro. E para arrecadar esse dinheiro, ele inventa as indulgências. O que é isso? É um dinheiro entregue à igreja com a promessa de perdão de pecados. Olha que maravilha.
comprando o perdão dos pecados. Ou seja, você podia comprar o perdão dos pecados passados, o perdão dos pecados presentes e até o perdão dos pecados futuros. E não só isso, você podia comprar o perdão do pecado dos seus parentes. E não apenas isso. Você podia comprar o perdão dos pecados das pessoas que tinham falecido, dos mortos. Se você tinha um pai que faleceu, aí estaria lá no purgatório. No momento que você jogasse a moedinha na caixinha, a alma do purgatório sairia para Deus. Olha a heresia terrível que estava sendo ensinada pela Igreja Católica. Então, revoltado, protestante, contra essas ideias, Lutero, em 31, que dia é hoje? 31 do ano de 1517. Ele faz o quê? Vai às portas do castelo de Wittenberg. Lá era como se fosse a rede social da época, onde todas as pessoas, no dia seguinte, seria um dia de culto. Quando eles chegassem lá e olhassem, opa, contra as indulgências. As indulgências vão contra a palavra de Deus, porque nós somos salvos somente pela graça, mediante a fé, para a glória de Deus. Essa é um resumo. Então, daí se dá o início à reforma protestante. Como o pastor falou, o culto daquela época era em latim. E uma das grandes obras de Lutero foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Eu não lembro se foi Tyndale ou Wycliffe, que ele tinha a seguinte ideia. O desejo dele era que um camponês soubesse mais da Bíblia do que um papa. Para que isso acontecesse, era necessário a tradução das Escrituras. Mas Deus não levantou somente Lutero na reforma protestante. Deus levantou Philippe Melanchthon, o braço direito de Lutero, levantou William Tyndale, o outro tradutor da Bíblia. Deus levantou Calvino, que foi um grande sistematizador, um grande pensador. Ele escreve as Institutas da Teologia Cristã. Teve também Ulrich Zwingli, lá na Suíça. E a reforma dele foi mais profunda do que a de Lutero, porque ele era assim, ó. Está escrito na Bíblia? Aceitamos. Não está? Rejeitamos. Ele foi muito severo na sua reforma. E após a reforma, foi sintetizado por seus seguidores os 5 pontos que os reformadores tinham em comum. Quais são esses 5 pontos, ou 5 solas? O que eles são? São pontos, são frases latinas, né? Sola gratia, sola fide, sola scriptura, são frases latinas que contrapõem a doutrina católica. Um ponto importante é que não somos contra os católicos, pessoa. Nós somos contra a ideologia, as ideias, os ensinos errôneos da Igreja Católica. Amém, irmãos? Não somos contra os católicos, mas contra as heresias da Igreja Católica. O termo protestante vem daí, de protestar contra os erros do catolicismo. O que é sola? Não tem nada a ver com sola de sapato. Sola é uma palavra latina que significa somente. Os 5 solas, eles vão sintetizar os credos básicos dos reformadores. Primeiro, sola scriptura. O que seria? Sola é somente, escritura seria somente a Escritura, somente a Bíblia. Solus Christus, fácil, né? Somente Cristo. Sola gratia, fácil também, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Esse é o mais fácil de todos. Soli Deo glória. Glória somente a Deus. Esses são os 5 pontos. O foco, o centro dessas questões dos 5 pontos está em salvação e autoridade. Como alguém pode ser salvo? Como é que alguém pode ser aceito diante de Deus? Por obras? Por penitências, indulgências, intermediações de Maria ou dos santos? Não. Somente por Cristo. Somente pela graça. Somente pela fé. E a autoridade? Quem é a fonte da autoridade última para a igreja? Quem determina o que cremos e o que fazemos? Sola Escritura. Então, qual é o problema? Vamos começar com sola Escritura. O que estava sendo ensinado? Que a autoridade da igreja era maior que a das Escrituras. Que a igreja, a tradição, o Papa estão acima das Escrituras. Qual foi a resposta dos reformadores? De forma alguma. Sola Escritura. Somente a Escritura determina o que cremos ou fazemos. Somente a Escritura é nossa regra de fé
e prática. O que os reformadores fizeram? Tiraram o Papa e as tradições errôneas e colocaram as Escrituras no lugar, como fonte de autoridade. Não é o Papa que é infalível, é a Escritura que é inerrante. O Papa é um homem falho, a Escritura não contém erros. A palavra de Deus está acima da tradição, confissão, catecismo, credos e decisões dos concílios. A palavra de Deus ela é superior a tudo isso. Marcos capítulo 7, verso 9, Jesus vai dizer o seguinte: disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Não, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus devem estar acima da tradição. Toda doutrina, ensino, deve ser examinado, comparado à luz das Escrituras, acolhido se por elas ensinado e rejeitado se por elas tiver o erro sido apontado. A gente tem que ser como os bereanos. Alguém já ouviu falar sobre os bereanos? Atos capítulo 17, verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nós devemos ser bereanos. Quando alguém ensinar algo para a gente, vamos para onde? Para as Escrituras e comparar o ensinamento. A Bíblia, meus irmãos, ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível, suficiente. Infalível por quê? Porque todas as suas promessas apontadas para o passado se cumpriram, para o presente estão se cumprindo, e para o futuro não vão falhar. Jesus Cristo disse que iria morrer, morreu. Jesus Cristo disse que iria ressuscitar, ressuscitou. Jesus Cristo disse que iria voltar. Então, prepare-se. A Bíblia é infalível, ele vai voltar. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia de Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar o que é certo e o que é errado. Sola Escritura. Sua mensagem não precisa ser atualizada. Ela é sempre atual. Ela é viva. Ela é poderosa e eficaz. Sabia que ela é eterna? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. É por meio da palavra de Deus que nós nascemos de novo, crescemos, somos fortalecidos. Ela é leite para aqueles que estão engatinhando e alimento sólido para aqueles que são mais maduros. Ela é mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel. Através dela somos santificados, exortados, consolados. Ela é um martelo que esmiuça a penha e a espada que defende e ataca. Jesus venceu o diabo como? Com a sua palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Nós vencemos o pecado pela palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Portanto, pergunto: quem governa a tua vida? A minha? Sola a Escritura. Você tem dedicado tempo para a leitura e estudo da palavra? Tem meditado nela? Você que diz que crê nela, tem procurado colocá-la em prática? Quem determina o que você crê e o que você faz? Nós, sola Escritura. Somente a Escritura. E o foco da Escritura qual é? Da palavra de Deus. É revelar a quem? A Cristo Jesus. O próximo ponto dos 5 é solos Cristo. Somente Cristo. Qual era o problema que estava tendo na Igreja Católica? A Igreja Católica, ela colocou outros meios de salvação e outros meios de comunicação para com Deus. Afirmavam que fora da Igreja Católica não havia salvação. Qual foi a resposta dos reformadores? Solos Cristo, somente Cristo. Irmão, você não é salvo por pertencer à igreja A ou por pertencer à igreja B. Você não é salvo por pertencer à igreja Assembleia de Deus ou à igreja Batista. Você é salvo por estar em Cristo. Importante, igreja não salva, mas um salvo quer estar na... Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas para a salvação, Jesus, ele é suficiente. Somos salvos por Cristo e somente por ele. Não é Jesus
mais Maria. É só Jesus. Não é Jesus mais os meus méritos, as minhas boas obras. É só Jesus. Não é Jesus mais a igreja. É só Jesus, somente Jesus. Foi Ele quem morreu, ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só nele temos redenção. Só Ele é o nosso mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens. Somente Ele pode salvar, solos Cristos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Solos Cristos. Somente Ele é o caminho. Eu sou o, não é um dos, é eu sou o caminho. Sola, Escritura, solos, Cristo. E esse Cristo, através da sua morte, nos concedeu algo maravilhoso. A sua maravilhosa graça. Sola Escritura, solos Cristos, sola graça. Qual era o problema da Igreja Católica na época de Lutero, dos reformadores? Estava sendo ensinado a doutrina da meritocracia, a doutrina de obter méritos, boas obras, para conseguir a salvação. Estava sendo ensinado que a salvação através de indulgências, comprar o perdão dos pecados, que a missa em favor dos mortos livrava do purgatório, que a necessidade de confissão auricular com o padre para perdão dos pecados. Qual foi a resposta dos reformadores? Está tudo errado, é sola gratia. Amém? No primeiro concílio da igreja, eles já estabeleceram isso bem claro. Quando perguntaram se tinha que guardar o sábado, se tinha que guardar as leis de Moisés, circuncisão, eles disseram, não. Atos 15, 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles. Somente a graça. Romanos 3, 23 ao 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça, meus irmãos, ela é de graça, mas não foi barata. Custou a preciosa vida do nosso Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados e pagou o preço da nossa redenção. A salvação é de graça e não é por obras. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se entrou obras, já não é mais graça. A salvação é totalmente pela graça, do início ao fim. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas sim pelo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, somos salvos não por nossos feitos, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. A vida eterna não é uma conquista do mérito humano, mas uma oferta da graça de Deus. A vida eterna não é uma medalha de honra ao mérito que ostente, mas é o presente de um rei a um mendigo. Ele é o rei, nós somos os mendigos que estendemos a mão. Somos salvos totalmente pela graça, para que toda a glória seja dada a Deus. Sola gratia. E essa graça, ela é recebida como? Pela fé. A fé é a mão do mendigo. Somente a Escritura, somente Cristo, somente pela graça e somente através da fé. Qual foi o problema da época? Além da fé, era necessário boas obras. Qual foi a resposta dos reformadores? Sola fide, somente a fé. Havia uma má interpretação de Tiago, onde as pessoas achavam que era fé mais obras para ser justificado. Mas Tiago não está falando disso. Tiago está falando que se a pessoa tivesse fé, a fé viria acompanhada de boas obras. Romanos 3, 28 e 30 vai dizer o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. A justificação é somente pela fé. Tiago e Paulo não estão em contradição. É tão claro isso que
que Paulo resume em um texto de Efésios capítulo 2, as duas coisas, fé e obras. Quem conhece Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça, mediante, e isto é o quê? Não vem das... Para quê? Para que ninguém se glorie. Para quê? Eu cheguei aqui no reino dos céus porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não, irmãos, vai ler Apocalipse. Quando os salvos chegam lá, eles estão comemorando ao Cordeiro que é digno de toda a honra e toda a glória. Foi através do seu sangue que estamos aqui. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Verso 10, ele vai ensinar a mesma coisa que Tiago. Porque somos feitura sua. Feitura tem a ideia de, nós somos uma obra-prima, do lixo para o luxo. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós fomos salvos para fazer boas obras. Irmãos, nós somos como aquele paralítico do tanque de Betesda. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos possibilidade de caminhar até o lugar de salvação. Mas através da palavra de Jesus, aquele paralítico, ele se levanta. Primeiro ele nos coloca numa posição correta diante de Deus. Somos justificados. Aí depois do levanta vem o quem? Anda. Aí agora sim, pela graça sois salvos mediante a fé, justificados. Levanta. Mas agora, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para... Levanta aí, andarmos nas boas obras. Andar na luz. Andar no Espírito. Andar no amor. Amém, meus irmãos? Levanta então e anda. Justificado, agora pratica as boas obras. Eu achei uma ilustração muito engraçada, achei interessante. Um certo pregador estava comentando sobre um folheto que ele recebeu de um homem que perdeu o céu por 20 centímetros. Um homem que perdeu o céu por 20 centímetros. Como assim? Era um homem que tinha apenas uma fé intelectual. E a fé não tinha descido para o seu coração. 20 centímetros é a distância daqui para cá. Ele perdeu o céu por 20 centímetros. Quem conhece o texto? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Texto de Jó. Eu vou repetir ele de novo e vocês me dizem o que está faltando. Eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que palavra eu omiti? Eu sei que o Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que palavra eu omiti? Não adianta saber que Jesus morreu, o Redentor pagou um alto preço. Não adianta saber que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Não adianta saber que Ele voltará. Se Ele não for seu. Ele é meu Redentor. Não perca o céu por 20 centímetros. Ele tem que ser o seu Redentor pessoal. Somos justificados pela fé, tirados do inferno e colocados no reino dos céus. Os nossos pecados foram colocados sobre Cristo e a justiça de Cristo colocada sobre nós. Ele morreu a minha morte para eu viver a sua vida. Eu vou adiantar aqui para o último. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. E tudo isso para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não há espaço para o homem vangloriar-se. Que o nosso coração, irmãos, se renda a Ele, para lhe dar todo o louvor e render-lhe toda a glória que o seu nome merece. 1 Coríntios 10, 31. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, a gente vai ver na Escritura Pedro curando um paralítico.
quando os homens vão exaltar ele, não fiz nada, não olha para mim. Quem fez? Somente Deus, dá glória para Deus. A gente vê Cornélio querendo se prostrar diante de Pedro. Não, Pedro, não, Cornélio, eu sou homem igual a ti, adora a Deus. A gente vê quando Paulo e Barnabé estão lá em Listra, também curam um paralítico, as pessoas querem fazer sacrifício, adorar Paulo e Barnabé como Deus, eles dizem, não, nós somos homens como vocês, adorem a Deus. Nós vemos João, em Apocalipse, se prostrando perante um anjo, não, rapaz, levanta, eu sou conservo teu, adora a Deus. Tentação. Última tentação. O diabo mostra a Jesus a glória dos reinos e diz, se prostrando me adorares, te darei tudo. Qual é a resposta do nosso Senhor? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só lhe deu glória. Terminar esse ponto do sola, não poderia faltar, porque dele, por meio dele e para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele. Amém, meus irmãos. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a glória. Quer gravar? Pegue a sua mão e faça assim. Primeiro, somente a Escritura. Por que o polegar? Porque é ela que vai ensinar para a gente o que é certo e o que é errado. Somente a Escritura. Segundo, somente Cristo. Por quê? Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um caminho, somente Cristo. O dedo maior. Porque ninguém tem maior amor do que dar a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi maior. Dedo anelar, dedo da aliança. Como nos tornamos noiva de Cristo? Pela fé, nós entramos em aliança. E esse dedo pequenininho aqui representa eu e você, porque nós somos pequenos, nós somos pó, mas a Ele é o grande, a Ele toda a glória. Amém? Polegar, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a glória. Se coloque de pé, irmão. Irmãos, eu creio que Deus está levantando nessa geração, nesse lugar, Josias, Paulos, Luteros, reformadores e avivalistas. Deus está levantando homens e mulheres de coragem, não trazendo novas verdades, mas resgatando e ensinando as veredas antigas, reafirmando esses 5 solas. Homens e mulheres que estão dizendo não para o pecado e sim para Deus. Homens e mulheres que estão retornando para a palavra de Deus. Irmãos, Deus ainda está reformando a sua igreja. Igrejas reformadas, sempre reformando, esse era o lema. E essa reforma, ela começa pelo indivíduo. É uma reforma pessoal, que transforma a sua família, afeta o seu trabalho, muda a sociedade e impacta o mundo. A
Agora presta atenção nisso. Deus reformou um homem, o 16º rei de Judá, Josias. E esse homem influenciou a reforma de toda uma nação. Agora olha o seguinte, contraste. No 16º século, Deus reformou um homem, Lutero. E esse homem influenciou a reforma de muitas nações. Deus quer reformar você, para que você influencie a reforma em muitas pessoas ao seu redor. Que essa chama da reforma não se apague. Antes, como fogo em palha seca, se espalhe por todas as áreas da sua vida. Você está disposto a se humilhar e reconhecer que toda a glória é dele? Você está disposto a reconhecer a sua incapacidade e confiar que a salvação vem somente por Cristo, pela graça, mediante a fé e não através das suas boas obras? Você está disposto a confrontar e verificar se aquilo que você crê está de acordo com a palavra de Deus? Você está disposto a voltar para as Escrituras? Mesmo que isso lhe custe perder amigos, seguidores nas redes sociais, prestígio, dinheiro e até familiares. Como Josias, irmãos, e Lutero, nós descobrimos a palavra e agora estamos sendo reformados, moldados, conformados à imagem de Cristo. Para terminar, meus irmãos, o meu desejo de oração é que você saia daqui com 2 placas espirituais penduradas sobre o seu pescoço. 2 placas. 2 placas penduradas sobre a sua casa espiritual. A primeira delas é escrita assim, ó, escreva no seu coração aqui, ó. Em obras. Eu estou em reforma. Reforma a minha vida, Senhor. Mas para que isso aconteça é necessário uma segunda placa. Escreva aqui, ó. Sob nova direção. Já não sou eu mais que mando na minha vida. Eu não quero mais fazer a minha vontade. Eu quero que a tua vontade seja feita. Irmãos, Jesus só é salvador daquele que deixou de ser Senhor. A minha casa está em reforma. Eu conheci um ótimo carpinteiro. Talvez vocês conheçam ele. Jesus de Nazaré. Só que ele não é apenas um carpinteiro. Ele é o proprietário dessa casa. Quem puder cantar comigo, canta assim. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Reforma, Senhor. Essa casa é sua